Ministro André Mendonça se reúne com delegados do caso Master para avaliar andamento e dar próximos passos. E você vai ver também. Presidente dos Estados Unidos revoga legislação contra mudanças climáticas do país. Empresas que disputam obras milionárias em escolas do Rio de Janeiro têm os mesmos funcionários e chefes, aponta investigação. Palmeiras apresenta John Arias oficialmente nesta sexta-feira na Academia de Futebol. E ainda, e na Dica Cultural de hoje, vamos falar sobre o Parque Vila Lobos, que reabre o orquidário após quase 10 anos fechado. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora, são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento, a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. O ministro André Mendonça é um novo relator do caso do Banco Master, com a saída do ministro Dias Toffoli. Hoje, Mendonça convocou uma reunião com os delegados da Polícia Federal para se atualizar sobre os próximos passos. O ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do caso do Banco Master nesta quinta-feira. A atuação do magistrado no caso acumulou críticas desde o ano passado, gerando uma crise que se intensificou com a investigação da Polícia Federal. A partir de agora, o ministro André Mendonça é o novo relator do caso Master na Corte. A decisão de designar o novo ministro para cuidar do caso foi definida na mesma reunião em que ficou acertada a saída de Toffoli. Mendonça foi escolhido relator por sorteio, que deixou de fora apenas o próprio Toffoli e o presidente do tribunal, Edson Fachin. A forma com que se deu a saída de Toffoli do caso permitiu que a investigação em torno do Banco Master não voltasse à estaca zero. Os 10 magistrados da corte concordaram em manter todas as provas e atos relacionados ao processo como forma de manter a apuração e afastar a ideia de que Toffoli tenha interferido no processo. Nesta sexta-feira, André Mendonça realizou uma reunião com delegados da Polícia Federal que atuam nas investigações sobre fraudes financeiras no Banco Master. Mendonça e auxiliares querem ter dos delegados um panorama geral das investigações, um balanço do que foi feito e dos próximos passos. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta sexta-feira contra a aplicação da lei da anistia para os crimes permanentes cometidos durante a ditadura militar. O julgamento acontece no plenário virtual. Dino, o relator do caso, entendeu que a lei de anistia, criada em 1979, não deve perdoar crimes como ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado. Segundo o ministro, esses são chamados crimes permanentes, ou seja, são situações que continuam no tempo, principalmente quando o corpo da vítima nunca foi encontrado. Para ele, nessas situações, a anistia não pode ser aplicada, não importa quando o crime começou. No voto, Dino também afirmou que as famílias dos mortos e desaparecidos têm direito a saber onde estão os corpos e devem ver o processo chegar ao fim, com uma decisão da justiça. O julgamento envolve a guerrilha do Araguaia, a partir de uma denúncia do Ministério Público Federal do Pará, apresentada em 2015 contra os oficiais do Exército, Lício Augusto Ribeiro Maciel e Sebastião Curió Rodrigues de Moura.
Após o voto de Dino, o julgamento foi suspenso a pedido do ministro Alexandre de Moraes, que pediu mais tempo para analisar o caso. Com isso, o julgamento foi suspenso e, por enquanto, não tem data para ser retomado. Mesmo com pedido de vista, outros ministros ainda podem adiantar os votos até o dia 24 desse mês. O Supremo vai definir se crimes como ocultação de cadáver podem continuar sendo investigados e julgados, mesmo tantos anos depois. O presidente Donald Trump revogou um texto que serve de base para combate às emissões de gases de efeito estufa nos Estados Unidos, uma mudança radical a qual cientistas e defensores do meio ambiente se opõem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou nesta quinta-feira um dos principais textos que serviam de base para o combate às emissões de gases de efeito estufa no país. A medida representa uma mudança significativa na política ambiental americana e altera diretrizes que orientavam ações para reduzir o impacto das mudanças climáticas. Under the process just completed by the EPA, no âmbito do processo recém-concluído pela Agência de Proteção Ambiental, estamos oficialmente encerrando a constatação de perigo, uma política desastrosa da era Obama que prejudicou a indústria automobilística americana e aumentou drasticamente os preços para os consumidores. Os preços subiram incrivelmente para um produto pior. Esta ação eliminará mais de 1,3 trilhão de dólares em custos regulatórios e ajudará a reduzir drasticamente os preços dos carros. O texto, conhecido como Constatação de Perigo, permitia toda uma longa lista de restrições ambientais a partir do fato de que a mudança climática, causada pela emissão de gases de efeito estufa, era considerada uma ameaça fundamental. Em 4 anos sob a administração Biden, o preço de um carro novo e usado subiu mais de 22%. Tudo para facilitar a farsa do novo verde, sem alcançar nenhum impacto significativo no meio ambiente, mas piorando o carro. A mudança de rumo, muito provavelmente, será contestada nos tribunais. Grande defensor do petróleo e do carvão, Trump tem recuado em matéria climática desde seu retorno ao poder, em janeiro de 2025, multiplicando as medidas em favor da indústria de energias fósseis. Os Estados Unidos são o segundo principal emissor de substâncias poluentes no mundo. Empresas que disputam obras milionárias em escolas do Rio de Janeiro têm os mesmos funcionários e chefes e até a mesma conta usada para pagar salários. Aponta a investigação que envolve um esquema de mais de 1 bilhão de repasse. Uma nova etapa da investigação sobre obras em escolas estaduais do Rio de Janeiro indica que empresas que disputam verbas milionárias da Secretaria Estadual de Educação compartilham funcionários, chefias e até a mesma conta usada para pagar salários, levantando dúvidas sobre a real competição entre elas. Nos últimos 2 anos, a SEDUC repassou mais de 1 bilhão de reais ao sistema descentralizado, utilizado para financiar obras na rede, que tem menos transparência e agora está sob suspeita de irregularidades. As 2 construtoras contratadas para reformar escolas, Helon Arquitetura Limitada e Construções Progresso, são alvo de ações judiciais que sugerem que elas funcionam em conjunto, embora apareçam como concorrentes em licitações simplificadas. As 2 foram escolhidas para obras orçadas em pelo menos 6,6 milhões de reais. O elo entre as 2 não se limita aos funcionários. Cerca de 13 empresas que participaram das mesmas disputas foram abertas pela mesma contadora, Liege de Paula, que também trabalhou para Helon e Progresso. As empresas também compartilham a consultoria Bezerra Consulting, do advogado Emerson do Nascimento Bezerra. O sócio de Emerson em um dos negócios, Yuri Lopes Fonseca Ormonde, é genro da secretária estadual de Educação, Roberta Barreto. Em denúncias ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, Yuri é citado como ex-chefe de gabinete, que sem nomeação formal teria autorizado as obras. A Bezerra Consulting confirmou que presta serviços para 3 empresas que atuam em reformas de escolas, mas disse que atua de forma técnica e profissional.
e que não é responsável por atitudes ou eventuais ligações dos próprios clientes com terceiros. A defesa de Yuri ainda não se pronunciou sobre o caso. A SEDUC, em nota, afirmou que Yuri Lopes nunca foi nomeado na secretaria e que as mais de 100 empresas que atuaram em obras nas escolas tinham toda a documentação regular. A pasta também sustenta que os processos seguem a legislação e são acompanhados pelos órgãos de controle. E veja a seguir, Palmeiras apresenta John Arias oficialmente nesta sexta-feira na Academia de Futebol. E ainda, e na Dica Cultural de hoje, vamos falar sobre o Parque Vila Lobos, que reabre o orquidário após quase 10 anos fechado. Nós voltamos já. Olá, estamos de volta e ao vivo agora são 18 horas e 49 minutos no horário de Brasília. E agora é hora de falar de esporte aqui no Jornal. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. E hoje o Palmeiras apresentou o John Arias oficialmente, não é mesmo? Exatamente, Ismael. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Na coletiva de imprensa, o Arias esclareceu por que ele escolheu o Palmeiras e revelou por que recusou a proposta do Flamengo. O Palmeiras apresentou John Arias oficialmente nesta sexta na Academia de Futebol. Na coletiva de imprensa, o colombiano respondeu por que aceitou a proposta do Verdão após ter dito que no Brasil só jogaria no Fluminense. Ele também ressaltou que o Flu foi motivo da recusa de uma proposta feita pelo Flamengo. O Fluminense é um clube que eu tenho um grande respeito, que eu tenho uma história muito grande lá, todo mundo sabe disso. Mas eu acho que também todo mundo sabe que o futebol é muito dinâmico. O Palmeiras foi o clube que me abriu essa possibilidade dentro da minha realidade, dentro do que eu preciso nesse momento na minha carreira. Eu vivo um momento importante da minha carreira, que tenho muitos objetivos a curto prazo, a mediano prazo, que eu tenho esse desejo de voltar a ser campeão, de voltar a estar em alto nível, de estar nessa Copa do Mundo. Então, cara, o Palmeiras foi o clube que me brinda essa garantia. Claramente que eu acho que todo mundo sabe que eu também, por esse respeito que tenho pelo Fluminense, rechacei essa oferta do Flamengo, que é um rival direto. O Palmeiras me brinda tudo o que eu preciso, tudo que um atleta precisa para brigar por títulos, para brigar por estar aí nesse alto escalão. E, cara, eu acho que o Palmeiras é uma potência no Brasil, uma potência em Sul-América, uma potência mundial. Arias será o novo camisa 11 do Palmeiras e deverá estrear justamente contra seu ex-clube, o Fluminense, no dia 25. E foi divulgada uma lista dos maiores salários do futebol e parece que um brasileiro voltou para a lista. Conta para a gente, Maíra. O Vini Júnior, Ismael, segundo um ranking elaborado a partir de dados coletados pelo Capology, plataforma especializada no lado financeiro da bola, o atacante do Real Madrid tem agora o 10º maior holerite da atualidade. Na última década, a Arábia Saudita chamou a atenção dos atletas que saíram da Europa para o Oriente Médio. Dos 10 maiores salários do futebol atualmente, 6 estão na Arábia. O primeiro lugar ainda pertence ao astro português Cristiano Ronaldo, recebendo 208 milhões de euros por ano. Cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais na cotação atual. Seguido de Benzema, recém-transferido do Al Ittihad para o Al Hilal. O francês recebe 122 milhões de euros. Mahrez, argelino que atua na Al-Ahly, recebendo 52 milhões de euros anuais. Sadio Mané, do Al Nassr, com 40 milhões de euros anuais. E Koulibaly, do Al Hilal, com 34 milhões de euros. Já entre os europeus também presentes no top 10, o melhor da lista é Erling Haaland, do Manchester City.
O norueguês recebe 31 milhões de euros anuais, cerca de 192 milhões de reais, seguidos de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, ambos do Real Madrid. E fechando a lista, Harry Kane do Bayern de Munique, recebendo 25 milhões de euros por ano, cerca de 155 milhões de reais. Bom, Ismael, por hoje é só. Um ótimo fim de semana a você e a todos que nos assistem. Até mais. Obrigado, Maíra. Também um excelente final de semana para você. E uma frente fria começa a mudar o tempo no sul do Brasil nesse fim de semana. A previsão é de temporais, rajadas de vento e risco de alagamentos pontuais, o que pode trazer transtornos para quem pegar a estrada. Uma frente fria começou a se aproximar da região sul, levando instabilidade e temporais ao longo do fim de semana. O sistema já atua no Rio Grande do Sul e deve se espalhar por Santa Catarina e Paraná, onde o encontro do ar quente e a massa fria favorece a formação de nuvens, levando chances de pancadas intensas, trovoadas, rajadas de vento e até mesmo granizo em áreas isoladas. Especialistas alertam que as chuvas podem ser volumosas em períodos curtos, elevando o risco de alagamentos pontuais e transtornos para quem viaja. Apesar da chegada da frente fria, o sistema não deve provocar uma queda acentuada de temperatura. O principal efeito será a redução do calor extremo que predominou nos últimos dias, ainda assim com tardes abafadas em várias áreas. Fora da região sul, o tempo deve seguir quente e úmido em grande parte do país, com calor predominante no sudeste, centro-oeste, nordeste e norte, e possibilidade de pancadas típicas de verão à tarde ou à noite. Meteorologistas recomendam atenção redobrada para o tempo instável nos próximos dias, especialmente nas áreas mais afetadas pelo avanço da frente fria. E sexta-feira é dia de dicas para o fim de semana. E quem traz as dicas é Amanda Silva. Boa noite, Amanda. Conta pra gente quais são as dicas para este fim de semana. Boa noite, Ismael, e boa noite a todos que estão nos assistindo. A dica desse fim de semana é para quem está aqui em São Paulo e busca um passeio tranquilo. Isso porque o Orquidário Ruth Cardoso, Parque Vila Lobos, foi reaberto após 10 anos fechado. Lá no Orquidário existem mais de 16 mil vasos de diversos tipos de orquídeas. São espécies nativas e híbridas vindas de todo o estado de São Paulo em forma de doação e que compõem uma imensa gama de espécies. Todos os meses, os responsáveis pelo Orquidário organizam workshops onde especialistas em orquídeas ensinam truques de manejo, plantio e conservação. Não tem uma agenda fixa para esses mini cursos, porque os profissionais dispõem do tempo livre para realizá-los. No final de cada curso, geralmente são distribuídos mudas de orquídeas. O Orquidário Ruth Cardoso funciona todos os dias, das 9 às 17 horas, de forma totalmente gratuita. Passeio bom, bonito e lindo e de graça. E Amanda, você tem outra dica que envolve uma viagem, mas sem sair do lugar? É isso mesmo, Ismael. Até dia 30 de abril, quem for na Galeria Pão de Açúcar Morumbi vai conseguir viajar até Machu Picchu em uma aventura imersiva de realidade virtual. A experiência utiliza modelagem 3D de alta tecnologia para uma recriação única e sem limites. E olha que legal, durante essa semana os ingressos estarão com 20% de desconto, ou seja, é para todo mundo aproveitar. A Galeria Pão de Açúcar Morumbi fica localizada na Avenida Major Silvio de Magalhães Padilha, no número 6.741. Por hoje é só, Ismael. Uma boa noite, um bom fim de semana a você e a todos que estão nos assistindo. Até mais. Muito obrigado, Amanda, pelas dicas. Um excelente final de semana também para você. Esta edição fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Um ótimo final de semana para você e para a sua família. E até segunda-feira. Tchau!